Abençoado, estamos de volta aí, abençoados, para mais um estudo do Ministério Natizer da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiar e esse é o estudo de 27ª parte. O tema desse estudo é a besta do Apocalipse, o chip e o dragão vermelho. Eu vou procurar explicar para os abençoados o que o apóstolo João queria nos falar usando esses termos. O número 66 é o número da besta do Apocalipse. A besta de 10 chifres, 7 diademas, 7 cabeças, onde o sistema religioso o associa tanto ao demônio quanto a um chip, que nem é bíblico, e que, segundo eles, será implantado nos seres humanos, criado por uma sociedade global. E quem não aceitar a marca será rebelde contra o sistema global. E só poderá comprar e vender quem tiver a marca da besta, representada pelo número 666. Bem, amados, isso são apenas nomes criados pelo apóstolo João para se referir a algo que estaria acontecendo naquela época, a época que ele estava preso lá na ilha de Patmos. Abençoados, isso, que o sistema religioso crê ser realmente demônios reais, ser realmente uma besta, um anticristo que virá. Isso é falácia religiosa, abençoados, porque não é isso que a história bíblica nos ensina. Não é isso que o apóstolo João queria nos dizer. Falácia religiosa, que vem do latim argumentum et mentum, que significa argumento do medo, quando os sacerdotes modernos e os pastores, os bispos, em geral, os sacerdotes modernos, não conseguem explicar hermeneuticamente as escrituras, criam esses medos sem fundamentos, onde nascem teologias sem base bíblica. A Bíblia diz teologias sem fins. Agora eu vou explicar com fundamentos bíblicos e históricos, começando com Apocalipse 13, 17. Abençoado. 17 diz assim: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse versículo é usado pelo sistema religioso para dizer, que todos receberão um chip para poder comprar ou vender, e quem não tiver não poderá comprar ou vender, porque a passagem diz para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Então eles pegam, a palavra diz o sinal, o sistema religioso pega essa palavra sinal e introduz o nome chip, e muitos abençoados pensam que realmente tem um chip ali escrito na Bíblia. Eu já conversei com alguns abençoados religiosos, assíduos em igrejas, assíduos no sistema religioso, que realmente crê que existe ali um chip escrito ali. Mas não, abençoados, chip é uma palavra moderna, e nessa época não existia essa palavra chip. A época de Domiciano, de 91, 96 depois de Cristo. Amém? Por isso, abençoado, tem que estudar. Por isso, abençoado, tem que revisar as escrituras, não apenas ouvir falácias religiosas e crer, mas pegar as escrituras e estudar. Por isso eu peço, abençoados, que acompanhem comigo, e abençoados vão poder entender a partir de agora
Que sinal é esse? Que tanto diz que é o chip que vai ser implantado. Não vai ser implantado chip nenhum, abençoados, porque o chip já existe. Está no nosso smartphone, está no nosso cartão de crédito. Muitos estados americanos usam chip para identificar prisioneiro em caso de fuga. Muitos empresários poderosos têm o chip introduzido por caso de sequestro, eles serem achados. E o chip está em toda a nossa tecnologia, está sendo útil para nós. Agora, é mal ou bem? Depende do nosso uso. Tudo depende do ponto de vista, depende de como vamos usar esse chip, de qual forma. Se amanhã o chip foi introduzido na nossa mão para que chegarmos no supermercado e comprar com facilidade as coisas, será benéfico, porque o dinheiro hoje, você não pode sair na rua mostrando que está cheio de dinheiro, porque você vai ser assaltado, você vai ser roubado. O chip, né, do cartão de crédito já facilitou um pouco, já melhorou. Teu chip já é mais prático. Se for roubado, você cancela mediante o banco, mas ele pode ser clonado. Se amanhã vier uma tecnologia e implantar esse chip dentro da sua mão para que você chegue no supermercado e bote a mão lá no aparelho e compre com um cartão de crédito, introduzir na mão, será benéfico. Amém, amados? Tem que tirar da mente esse negócio de besta. Deus é Deus, e Deus fala, segundo o profeta Isaías: eu sou Deus e não há outro além de mim. Não existe diabo e Deus, não existe dualidade, bem e mal. Ele diz: eu crio as trevas, eu faço a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, se você diz ser um cristão, diz acreditar em Deus e acredita nessas falácias, então reveja o seu conceito espiritual, abençoados. Amém? Voltando lá no versículo: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Agora vamos ver que sinal é esse. Ou o nome da besta. Qual é o nome da besta? Quando João criou o nome da besta, ele usou o nome de Caesar Nero, rei Nero, o imperador Nero. Usou o nome Caesar Nero. E esse nome, junto com letras gregas, também, né, se usa muito no hebraico, mas o grego também pode se fazer. Isso chama gematria. Você pode fazer gematria. Era usada naqueles tempos, tanto em grego como em hebraico. E a gematria de Caesar Nero nasceu 666, porque ele queria se referir que Nero era besta, porque Nero perseguia os cristãos. E não só Nero, mas como todos os outros imperadores eram a besta. Por isso está falando: senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O número do nome dele é 666. Está se referindo a um homem, a um imperador. E tudo começou com o terrível imperador romano Domiciano, que reinou entre 81 e 96 depois de Cristo, e iniciou, né, a segunda perseguição aos cristãos. Ele se denominou Dominus Actio, Domiciano, Senhor e Deus. Ele se denominou Deus, e a partir daquele momento todas as pessoas teriam que referir a ele como um Deus na terra. Nesse período teve muitas oposições cristãs. Ele deu ordem para executá-los, deu ordem para prender o apóstolo João e o exilou na ilha de Patmos. Assim, até a época do imperador Constantino, o povo servia os imperadores como Deus. Os imperadores eram deuses. Até que Constantino estabeleceu a primeira lei conhecida sobre a proibição do trabalho
no dia de Domiciano. Domingo passou a ser o dia de Domiciano, o dia do Senhor Domiciano, o dia do Deus Domiciano. Estão me compreendendo, abençoados? Em 321 depois de Cristo foi decretado esse dia. Foi a primeira lei, conhecida, estabelecida, proibindo o trabalho no domingo. No dia do decreto de Constantino, passou a se chamar Dies Domini, o dia do Senhor. Hoje todos os sistemas religiosos vão à igreja no dia Dies Domini, no dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, segundo o decreto de Constantino. O imperador Justiniano, que foi outro imperador, escreveu um códex. Códex é como uma carta, né? E nesse códex ele escreveu: no venerável Dies Domini, no venerável dia do Senhor, também chamado de dia do sol, descanse os magistrados e as pessoas que residem nas cidades, e feche todas as oficinas. Oficinas aqui, ele também estava se referindo a todas lojas, igual temos hoje. Temos várias lojas hoje de roupa, de materiais elétricos e em geral. Naquela época eles usavam a palavra oficina. Então o Códex de Justinianos, ele diz aqui que no dia do sol, descanse os magistrados e as pessoas que residem nas cidades, e feche todas as lojas, todas as oficinas, segundo ele diz. O dia do sol, o dia do Senhor. Hoje esse dia é comemorado em todo o sistema religioso, católico e protestante. E hoje é conhecido pelo nome de as leis azuis ou leis dominicais. São leis projetadas para restringir ou banir algumas ou todas as atividades dominicais por razões religiosas ou seculares. Principalmente está nesse decreto promover a observância de um dia de culto ou descanso. As leis azuis também podem restringir as compras ou proibição à venda de determinados itens em dias específicos, geralmente aos domingos no mundo ocidental. Se você não aceitasse o imperador como seu senhor, como seu Deus, você seria restringido a comprar e a vender. Essa marca, a marca da besta, significa servir ao homem. Não é um determinado chip que vai ser implantado em nós pelo anticristo. O anticristo, amados, desde a época do Mashiach, o Mashiach já falou que o anticristo já estava no meio de nós. Isso lá na época dele. Não virá um anticristo. Ele já está presente. Não é bem, amados? Existia uma moeda, e essa moeda tinha a cara do imperador. Com essa moeda você poderia comprar, vender, negociar. Mas no dia de domingo você teria que venerá-lo no dia de domingo, dia do sol, porque os povos romanos, os imperadores, antes do crescimento da igreja, reverenciavam os seus deuses, dedicando-os ao astro sol, o sol invicto, para dizer que eles são deuses na terra. Então essa lei era decretada e restringia a compra e a venda apenas para aqueles que compravam e vendiam em nome do imperador. Nos Estados Unidos, a primeira referência dessa lei nasceu no ano de 1755, com o nome de The Blue Law, a lei azul. Por isso, Apocalipse 3:17, João disse essas palavras, que o imperador faria a moeda dele, segundo o decreto dele, que ele seria o Deus na terra, e todos que comprassem em nome dele
ou na moeda dele. Na época do Mashiach tinha moeda. Você lembra a passagem? Ele disse, qual o rosto que está na moeda? Ah, de César. Então ele diz, dá a César que é de César. Então todos os imperadores tinham sua moeda de compra e venda. Então o apóstolo João disse aqui em Apocalipse 13:17, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Que sinal é esse? A moeda, o nome, né, de Domiciano ou Justiniano, vários imperadores. Apocalipse 13:18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Número de homem. É o número da besta. É o número do diabo. Número do Satã. Não. Número de homem. Está escrito aqui. Pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Como era comum na antiguidade usar números para disfarçar o nome. No alfabeto grego hebraico, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somar todas as letras do seu nome, você terá um código numérico chamado no judaísmo de gimatria. Gimatria é um método hermenêutico de análise bíblicas, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. Então, quando nós lemos uma coisa que não tem muito significado, não tem muito sentido, né, é-se feito a gimatria. Por isso, onde nasce a hermenêutica, que é um ramo da filosofia que estuda a teoria da interpretação das escrituras. Se o pregador não conhece a hermenêutica, gimatria, ele se perde e cria teologias sem fins, sem fundamento. A perseguição de Nero aos cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada pelos primeiros cristãos. Então, quando se referiam a ele, usavam o número 666 como disfarce. O dragão de 7 cabeças é mais um título para explicar sobre o dragão de 7 cabeças. Para explicar melhor, temos que ir ao começo da história, em Apocalipse 12:6, que conta a história da vitória da mulher igreja contra o dragão, o Império Romano. Apocalipse 12:6 diz assim: 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Fugiu para o deserto para esconder das perseguições. Uma parábola se referindo ao esconderijo, deserto, lugar afastado, longínquo, por 1260 dias. Na verdade, são 1260 anos proféticos, que data de 538 depois de Cristo, com o decreto de Justiniano, e terminou com o fim do domínio papal em 1798, que são formados 1260 anos proféticos. João morreu em Éfeso no ano 103 depois de Cristo, com 94 anos. Então ele pegou, né, esses imperadores todos, aonde ele teve, né, bastante material para escrever esse livro de Apocalipse. Ele viu desde o auge, né, desses imperadores até a queda desses imperadores.
E essas quedas ela mostra, é mostrada, né? Essas quedas em Apocalipse 12:9. Ali começa a queda desses imperadores, onde ele usa a palavra dragão. Vamos ler? Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, abençoado aqui, religioso, acha que realmente existe um dragão, um grande dragão, um dragão vermelho. Tem que ser vermelho, né? A antiga serpente, aquela serpente lá da época de Adão. O diabo e o Satanás, que é usado hoje no sistema religioso, o sedutor de todo mundo. Então, o sistema religioso, se não tiver um conhecimento histórico e bíblico, acho que realmente esse ser existe. Mas o que o João, o apóstolo João, está dizendo é a respeito de homens, de impérios, de imperadores, como Lúcifer. Lá Isaías fala de um rei da Babilônia. Aqui o dragão, a besta, os imperadores, são homens. O chip aqui, embora não tenha a palavra chip na Bíblia, é usado como sinal, quer dizer, uma aceitação. Quando você aceitar a servir um homem, o império, amém? Poder político e religioso, dois homens, bem amados. E quando se fala de diabo e Satanás, são apenas aspectos humanos. Significa oposição, acusador, inimigo. São apenas palavras que foram antropomorfizadas, foram dadas vidas, formas humanas a essas palavras pelo próprio sistema religioso, fazendo eles parecer ser seres reais, quando não é. Por isso o Mashiach disse: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano dos homens, da mentira religiosa. Amém? João falou lá: filhinhos, vós sois de Deus e tem vencido os falsos profetas. Está compreendendo agora por que eles falaram aquelas coisas? O grande dragão vermelho era a cor do triunfo romano, era a força do exército romano. O dragão estava no estandarte dos soldados romanos. Em latim era chamado de Draco, no plural Dracones, também conhecido como serpente. Era o estandarte original da cavalaria romana, que era carregado por um draconário, um oficial do exército romano, que ia à frente da batalha, segurando, né, o estandarte do dragão vermelho. Qualquer rei que seja mau, qualquer despota que seja mau, é de fato uma besta para o autor do Apocalipse. Sete cabeças, o que seria esse dragão de 7 cabeças? 7 cabeças se refere às 7 colinas em que a cidade de Roma está edificada, o Império Romano. 10 chifres, né? O poder que oprima a sociedade da época. Pode ser referido também de hoje, né? 10 reinos. Sete diademas, reis, né, aliados a Roma, que usavam coroas, né? Botaram aqui diademas. O que é um diadema? Em grego, esse diadema tem esse significado de ligar em torno. O que seria ligar em torno? Seria associação. Os reis aliados de Roma, que era ligado ao Império Romano. Tá bem, amados? Esse é o significado, tá bem? E tudo isso que eu estou falando, abençoado,
Está registrado no livro de Apocalipse 17, 9 e 10. 9 diz assim: aqui o sentido, ou aqui a explicação que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. Apocalipse 17, 12, 13, 14. 12 diz assim: e os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 13. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Esse é o relato já da queda dos imperadores sobre os cristãos, que se deu somente pelo imperador Teodósio I, de 1 de janeiro de 379, no final do século IV, onde os cristãos pararam de ser perseguidos e a crença cristã passou a ser religião politicamente oficial do Império Romano. Teodósio foi batizado em 380 d.C. Desde o Concílio de Trento, realizado em 1545 e 1563, a Igreja, subordinada à autoridade papal, passou a denominar-se Católica Apostólica Romana. Vou ficar por aqui, hein? Dê um joinha aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, peça amizade no nosso Facebook, abençoados. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por mais essa Santa Ceia, por mais esse alimento espiritual, e que o Evangelho do Mashiach, Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós eternamente. E assim seja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, abençoados. Até a próxima.